Shalom, tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje do Evangelho Eterno, falaremos sobre Marcos, capítulo de número 15. Que nesse dia 15 de março, a palavra do Senhor resplandeça sobre a nossa vida. Que os nossos corações sejam quebrantados diante da presença do Espírito Santo, através do consolo desta palavra, para que Cristo Jesus seja glorificado e exaltado, e o nome do Deus Pai Todo-Poderoso louvado e adorado. Olha que coisa linda e maravilhosa. O primeiro versículo do capítulo 15, no finalzinho dele, diz que depois que os principais sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, os mestres da lei no Sinédrio, para discutirem o que fariam com Jesus após a sua prisão. A Escritura Sagrada diz que no final deste versículo 1, declara que eles amarraram Jesus e o levaram debaixo de guarda, armada a Pilatos. E quando Cristo Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos começa a declarar e perguntar: você realmente é o rei dos judeus? E Jesus Cristo disse para ele: sim, é como o Senhor está dizendo. Ou seja, Pilatos faz uma pergunta para Cristo Jesus. E Jesus Cristo responde dizendo: era segundo as palavras de Pilatos. O interessante é que quanto mais Cristo Jesus era indagado por Pilatos, mas os sacerdotes principais faziam acusações contra Jesus Cristo. Jesus Cristo diante de Pilatos e os líderes principais com muitas acusações contra Jesus Cristo diante de Pilatos. Então, com tudo isso, com toda esta fala, com toda esta acusação, no versículo 4, Pilatos pergunta a Jesus Cristo: por que você não diz alguma coisa? Veja quantas acusações há contra a sua pessoa. E aí o versículo 5 traz o seguinte relato: mas Jesus não disse mais nada, para o espanto de Pilatos. A tendência era, através das acusações dos sacerdotes, dos líderes religiosos, Pilatos ter uma defesa de Jesus Cristo. Era o normal e o natural Jesus Cristo se defender contra aquelas acusações. Mas muito pelo contrário. Ele cala-se. Sabe por quê? Porque ele já havia dito e declarado a respeito daquilo que aconteceria com ele. Que ele seria entregue pelos líderes religiosos da época, pelos sacerdotes principais da sinagoga. Ele seria julgado, condenado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus Cristo não precisava se justificar e nem se defender, porque ele tinha um que o justificava e defendia. E este era o Deus Pai Todo-Poderoso. Temos que aprender com as atitudes de Jesus Cristo. Ele é o nosso norte, ele é a nossa referência. Eu não tenho que ficar me defendendo contra nenhuma acusação que se levanta contra a minha pessoa, que vem de encontro às promessas da palavra de Deus para a minha vida. Se eu estou vivendo a obediência ao Criador, à sua Escritura Sagrada, eu não tenho que ficar me defendendo contra aquilo que várias pessoas falam a meu respeito. Eu tenho que continuar firme, sempre olhando para a palavra de Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Vamos parar de olhar o que está ao nosso redor e vamos olhar para Cristo Jesus e começar a ter atitudes como Ele teve e como Ele nos ensinou. Vamos pensar um pouco sobre isso?
ele não precisou se defender, porque ele tinha um Deus Pai que o defendia. Fique na Shalom de Deus. E até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir.